Oi, você sabe o que são pronomes relativos? Se não, fica no vídeo de hoje. Eu sempre digo para os meus alunos que é mais importante a gente saber usar um mecanismo da língua portuguesa do que saber nomear esse mesmo mecanismo. Portanto, se você não sabe o que é um pronome relativo, ou se você diz, prof, eu realmente não consigo, eu tenho muita dificuldade em lembrar os nomes de cada tipo de pronome, de cada categoria, não tem problema. Geralmente essa questão dos nomes, das nomenclaturas e categorias, a gente vai usar para provas de concurso, questões que exigem essa parte mais burocrática. Se o seu interesse, se o seu foco é a escrita, não se preocupe com a nomenclatura, se preocupe muito mais com o uso desse mecanismo do que com o nome. Para a gente entender o que são pronomes relativos, a gente precisa separar um pouquinho esse nome. Então, são pronomes. Pronomes são aquelas palavras que substituem nomes. Isso tem a ver muito com as funções que a gente já vai falar, as duas funções dos pronomes relativos. Então, guarda isso. Pronome é aquilo que substitui o nome. E os pronomes relativos, eles são relativos porque eles se referem a elementos que já foram mencionados. Portanto, pronomes relativos são palavras que substituem nomes que já foram mencionados. Os pronomes relativos têm duas funções importantes. Primeiro que, junto com outros tipos de pronomes, eles evitam a repetição. Então, no seu texto, para você não ficar repetindo a mesma palavra, o público entrevistado, o público que esteve aqui, o público... Não precisa ficar repetindo. Você vai usar pronomes para referenciar a esse elemento de forma que não fique repetindo e que fique coeso, que dê para entender a qual elemento você está se referindo. A segunda função, eu diria que é até mais importante, porque ela vai conectar. Então, os pronomes relativos eles têm uma função muito importante na coesão do seu texto, porque ele conecta, ele pega uma informação anterior e liga essa informação com um dado próximo. Então você conecta duas informações, duas ideias que estão no seu texto. Só que para essa conexão ocorrer de forma correta, de forma adequada, você precisa usar o pronome relativo adequado. Então você precisa, não é usar qualquer pronome relativo e tá tudo bem, tô usando o pronome relativo aqui e tá tudo certo. Não, os pronomes relativos, eles têm funções específicas. E é aí que está um dos maiores problemas no uso dos pronomes relativos que eu vejo na revisão de textos. Em muitos dos textos que eu reviso, eu percebo que os pronomes relativos geralmente são substituídos pelo onde. Então, aparecem pronomes relativos nos textos? Sim, só que sempre o onde. E isso não está adequado, porque como a gente vai ver mais pra frente, o onde é o pronome relativo de lugar. Você só pode usar o onde quando você estiver falando de algum lugar, de alguma localidade. Você não pode usar o onde para se referir a uma pessoa, a um objeto, a um espaço de tempo, porque não está adequado, e quando você usa o onde, você pode criar uma confusão de informações, porque você estava falando de uma pessoa, de repente você coloca um onde, retomando um lugar, mas que lugar é esse? Esse lugar não apareceu no seu texto, você estava falando sobre uma pessoa. Então, há um problema de conexão de informações. Então, é muito importante que a gente utilize os pronomes relativos adequados, para que a gente faça a retomada correta e adequada dos elementos que já foram mencionados. Então, vamos lá ver como funcionam os pronomes relativos, os seus usos, as suas funções e também exemplos práticos? O pronome relativo onde indica lugar, espaço ou localidade. Aqui temos dois exemplos que vão nos ajudar nessa análise. O primeiro, não está adequado. A pesquisa foi realizada junto aos moradores da cidade, onde relataram a falta de saneamento básico. Mas, prof, está falando de um lugar, cidade. Mas não, se você pega o objeto completo, é moradores da cidade. Então, não está se referindo a um local, mas sim a pessoas. E na continuidade, temos
Relataram a falta de saneamento básico. Relataram? Será que um lugar consegue relatar alguma situação? Não, né? Nesse caso, o onde não está adequado, porque ele não consegue retomar essa informação e nem conectar com a próxima. Uma sugestão para melhoria seria: a pesquisa foi realizada junto aos moradores da cidade, os quais relataram a falta de saneamento básico. O segundo exemplo está adequado. Os pesquisadores estiveram no bairro X, onde verificaram a falta de saneamento básico. Aqui o objeto é sim, bairro X. Então sim, o objeto aqui se está se referindo é sim um lugar. Então conseguimos utilizar o onde para retomar essa informação. E depois, fazendo a conexão, onde verificaram, o verbo verificaram vai retomar os pesquisadores, sim, mas é possível você verificar no lugar, dentro daquela localidade, a falta de saneamento básico. Então, o primeiro exemplo está inadequado e o segundo adequado. O pronome relativo quem se refere à pessoa. Então, quando você vai retomar uma pessoa, indicar uma pessoa já mencionada, já introduzida no seu discurso. Exemplo: a fim de levantar dados, foi realizada uma entrevista com o gerente da loja. Quem nos respondeu prontamente. Esse quem está bem pertinho, inclusive, da pessoa a quem você está se referindo, o gerente da loja. O pronome relativo quando, por sua vez, indica tempo. O evento ocorreu na data de 2 de outubro de 2022, quando foram ministrados minicursos na área do empreendedorismo. Já o pronome que, ele tem um uso bem geral, podendo ser utilizado para objetos, pessoas, local, tempo. Exemplos: investigou-se os benefícios do uso do fertilizante X, que é muito utilizado no cultivo de tomates. Aqui o que retoma fertilizante, que é um objeto, um elemento. O segundo exemplo: a fim de levantar dados, foi realizada uma entrevista com o gerente da loja, que nos respondeu prontamente. Veja que esse é o mesmo exemplo lá do pronome relativo quem, mas agora com o que, porque o que ele tem esse uso geral. O pronome relativo cujo também causa muita dúvida de uso nas pessoas. Cujo relaciona possuidor e posse. Antes do cujo, a informação, o elemento que está sendo retomado anteriormente é o possuidor e o que vem em seguida é o elemento de posse. Exemplos: os textos selecionados para análise foram aqueles cujas metodologias aplicavam critérios qualitativos. Então, os textos selecionados possuem as metodologias que aplicam critérios qualitativos. Então, o cujo relaciona esse possuidor com essa posse. Segundo exemplo: a viagem à praia, cujo preço era o mais acessível, foi escolhida pela turma para sua formatura. A viagem que possui o preço mais acessível. Então, o cujo relaciona a viagem à praia, possuidor antes do cujo, e logo em seguida o objeto de posse. No caso, um elemento abstrato, né? Não uma posse física, uma questão mais abstrata, o preço mais acessível. O em que, por sua vez, tem o sentido de dentro de ou inserido em. Exemplo: foram incluídos dados da pesquisa anterior, em que se discutiu aspectos teóricos da antropologia. Ou seja, dentro da pesquisa anterior, houve a discussão de aspectos teóricos da antropologia. Então, você dá essa noção de inserção, estava inserido dentro da pesquisa anterior. Por fim, o qual e todas as suas variantes, para o feminino e para o plural, ele retoma um elemento anterior, que agora é o sujeito da ação. Vamos analisar no exemplo. Todos os estudantes estiveram presentes na reunião, a qual teve como objetivo a apresentação do curso. Então, a qual vai retomar o último elemento, a reunião. E agora, essa reunião, que antes era o objeto, vai se tornar o sujeito da ação. A reunião teve como objetivo a apresentação do curso. Vamos no segundo exemplo. Houve falta de ingressos para o show, os quais foram comercializados pela internet. Neste caso, ingressos,
que era então o objeto da frase inicial, agora se tornaram o sujeito da segunda frase. Os ingressos foram comercializados pela internet. Então, o qual e todas as suas variantes têm essa função de pegar um objeto e agora nessa segunda frase esse objeto se torna o sujeito da ação. Se ainda restaram dúvidas sobre o uso dos pronomes relativos, deixe nos comentários. E se esse conteúdo te ajudou, ou se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho.